Se você privatiza setores de base, você está declarando que o teu país vai pertencer a grupos econômicos, sempre, em todos os setores. Né? E quando você tem uma classe política que age como intermediário entre o Estado e esses grupos, totalmente meretrizada, prostituída, que é o nosso caso, dá no que dá. E aí esse bando de corrupto, bando de vendidos, eles entregam a nação e ainda passam a imagem de que eles estão defendendo a direita com a privatização. Isso é absurdo. Tá? É uma contradição enorme. E ainda é perigoso pegar a foto do Enéas e dizer, eu gosto do Enéas. Não, você não gosta do Enéas. Se você gostasse do Enéas, você não estaria defendendo isso. Na verdade, você é exatamente o que o doutor Enéas Carneiro abominava, chamava de excrescência. Tá? Então vamos começar a se situar, né? Se orienta, como dizem. Bom, então a gente está vendo essa situação, né? E hoje é o que acontece. Tá? E a tendência é piorar, no sentido de catástrofes climáticas, né? Porque a gente está vivendo uma mudança muito intensa que tem relação com os ciclos do planeta, os ciclos naturais da Terra. Tá? Aí o terraplanista vai falar assim, não, a Terra não é um planeta. Pega a palavra planeta e fala assim, um plano, pronto. Fala como, sabe, não desvirtua o foco. Presta atenção no que está sendo dito. Existe um ciclo no mundo, tá? No cosmos. Vamos dar o like aí, pessoal, por gentileza. Tá? Existem esses ciclos. Então a tendência agora, eu fiz algumas aulas fechadas no Cronologia do Apocalipse, que é um estudo que nós temos, eu junto com o senhor Eduardo do canal Yeshua, onde ele falou de uma coisa chamada efeito ping-pong. Né? Tu tá jogando de um lado para o outro, hemisfério norte, hemisfério sul, e nesse processo a coisa vai se intensificando. Se você reparar bem, fica mais frio lá no inverno, fica mais calor aqui no verão, fica mais frio ainda lá no inverno, chega o verão também esquenta mais e muda aqui. Nós estamos, assim, nós tivemos aqui no Sudeste frio intenso, assim, na virada de novembro para dezembro. Tá? O clima tá maluco. E tivemos calor, e vamos ter calor intenso, além, se seguir essa lógica, além do normal. Tá? Então, o que eu acho da teoria de que uma era glacial está a caminho? Bom, é preciso entender que o conceito de era glacial, ele é cíclico também. Então a gente está cientificamente falando, isso é o que a ciência oficial acredita, né? Apesar de eles não falarem muito disso, mas nós estamos entre duas eras glaciais. A que passou e a próxima. Tá? Nós estamos num período entre duas eras glaciais. Tá? Então, mas pode aquecer antes? Pode aquecer, porque são picos, né? E esses, mesmo que você tenha um aquecimento muito grande antes de um resfriamento, esse aquecimento já vai causar um grande estrago. Né? Como tem causado. Então, há uma intensificação tanto para o frio quanto para o calor. Então são extremos que começam a aparecer mais. E extremos na natureza, porque a natureza é uma coisa muito grande, muito poderosa, muito imponente. Qualquer variação nesse sentido, a gente sente demais, porque as nossas sociedades, elas não são feitas para o extremo. Não, elas são feitas para uma situação de estabilidade total. Quando começa qualquer coisinha, ainda mais no Brasil, que não está acostumado com terremoto, com tornado, né? Agora ciclone. Então,
as estruturas não são feitas para isso, as casas não são feitas para isso. Tem países, né, o Japão, por exemplo, tem muito terremoto, as casas já são feitas para aguentar, né? O Marcelo está aqui no chat da nossa equipe, ele morou muitos anos no Japão, pegou muitos terremotos, né? Se eu não me engano, uns 10 anos, né? Ou 15, não sei. Mas enfim, então aqui não tem. Lá o prédio é feito para aguentar terremoto. Tá? Aqui ele é feito para aguentar muito pouco de vibração, né? de abalo sísmico, né? Então o Brasil não é preparado para isso. Tá? E a gente sente muito, até porque uma grande parte da população brasileira está vivendo em condições assim, sem a estrutura básica necessária. Já vive improvisado. Né? Vive do jeito que dá. Você construiu ali, apareceu um terreno, um espaço ali, já fez, às vezes em morros. Né? Então é o que a gente vê. Um pouquinho de variação já causa um estrago danado. As casas são feitas em locais inapropriados. Né? Por outro lado, você ainda tem essas máfias políticas da República Vendida, né? Da nossa República revolucionária, perpetrada pelas sociedades discretas, pela lojinha do chão xadrez, que agora eu vou bater mais um pouco ainda, porque estão querendo sabotar a gente de volta, continua quando volta, não tem problema, né? Como eu falei, bateu, levou, né? E ainda estou segurando para falar muita coisa. Vai ser legal quando a gente começar a ler livro aqui no canal ao vivo, tá? Fazer curso aberto para ensinar sobre essas coisas aí. Então, por enquanto, tá no fechado. Tá no conteúdo fechado. Porque assim, a gente se preserva, mas cria uma via de acesso. Tá? A gente tem que se preservar o que a gente conquista, o nosso canal, né, o nosso espaço para poder falar. Mas, enfim. Então, esses grupos, eles são cosmopolitas, eles não estão nem aí para o que é nacional, para a soberania nacional, porque agora virou sinônimo da esquerda defender esse termo, mas nem sempre foi. Né? Infelizmente, a esquerda se apropria das coisas. A direita também faz isso às vezes, como se apropriou do discurso liberal, libertário, trazendo isso para uma outra roupagem, né? Uma roupagem mais voltada para o capitalismo e para o mercado, mas na prática não é isso. Né? O anarcocapitalismo, eu já defendi o anarcocapitalismo, até eu entender uma coisa chamada moral objetiva, né? E até eu entender também que, no final das contas, quando a palavra anarco, ela se refere à ausência de um poder, uma autoridade específica, não a ausência de Estado especificamente. Essa autoridade, ela pode ser um poder econômico também. Ela pode ser um banco mundial, ela pode ser uma casa Rothschild, ela pode ser um monte de coisa. Tá? Um bando de membros de sociedade discreta que se favorece no mercado mutuamente, que beneficia um ao outro. Tá? Quem falou para esses anarco-imbecilizados que só o Estado é um poder que se enquadra nas arquias que eles dizem combater? Não, eles simplesmente esqueceram dessa parte. Então, por exemplo, quando você tem uma cidade, um país, ou uma região de um país na África que passa a ter seus líderes sendo protegidos por mercenários, seja pagos pelos Estados Unidos, pagos pela Rússia, por quem quer que seja, pela China, não importa. Você pode ligar o nome aos bois. Então você tem já uma situação onde o poder não é mais o Estado, e sim um grupo privado, um grupo que contrata mercenários para proteger um representante, uma marionete política qualquer. Tá? A gente ainda não chegou nesse ponto, mas pode vir a chegar, se não começar a tomar cuidado.
e entender coisas básicas como essas que eu estou falando, que é o básico do básico, que infelizmente o nosso país esqueceu. Tá? Getúlio Vargas falou disso. Getúlio Vargas não era um líder de esquerda. Né? Então, muito pelo contrário. A gente precisa começar a entender que nem tudo é capitalismo versus comunismo na existência. Inclusive, os reinos medievais tinham outros valores, né, valores, inclusive, comunitários, que eram comunitários sem ser de esquerda. Né, comunitários dentro de um princípio monárquico, feudal, cristão, familiar, corporações de ofício, uma estrutura de sistemas de trabalho de uma pré-indústria da época, anterior à indústria. Né, o que vai levar ao desenvolvimento do mercado, de fato, são as corporações de ofício, que era um sistema orgânico, que envolvia a profissionalização, a melhoria das profissões, né, dos oficialatos, ofício. A palavra ofício tem a mesma etimologia que oficial. Oficial vem de ofício. Então, um oficial do reino era um ferreiro, tá? Enfim, era um profissional de várias profissões distintas. Você tinha o aprendiz, você tinha o oficial e você tinha o mestre, 3 níveis da profissão. O mestre encarregava-se de passar o conhecimento para os novos aprendizes, e isso criava um ciclo que ia se aperfeiçoando com o tempo. Só que naquele modelo civilizacional, que é o nosso precursor, de fato, o mercado não era absoluto. O mercado tinha limites. E tem que ser assim. Porque o mercado não é o único fator relevante na economia. Economia significa normas que regem o ambiente. Ambiente, nomia, normas. Tá? Então, essas normas do ambiente, elas não podem estar única e exclusivamente pautadas no lucro e no prejuízo, na busca incessante pelo lucro e em vender tudo, porque aí sempre quem for mais favorecido nesse sentido, pode ser um banco internacional, pode ser uma empresa, um conglomerado de corporações, eles vão sempre levar vantagem em relação ao próprio povo que habita no lugar. Então, para isso existe o Estado-nação, justamente para não deixar isso acontecer e para ter como prioridade desenvolver a própria população e as atividades econômicas e demais atividades necessárias e condições necessárias, básicas para a população, como energia, saneamento básico, saúde, educação, e aí existe o Estado para isso. Então, evidentemente que se você colocar uma empresa para gerir isso sempre, tá? Claro que na utopia anarcocapitalista eles vão achar que sim, que isso vai se regular, uma hora eles vão começar a fazer, depois que morrer 300.000 pessoas, porque nessa hora vai cair no argumento que a maioria não entende bolhufas do que eu estou falando aqui, porque nunca pegou esses debates. Eu peguei e participei deles por alguns anos. Né? Participei já de algumas lives junto com Paulo Cogos, junto com Hélio Beltrão, dono do Posto Ipiranga, que hoje é comentarista da CNN, que é um libertário, que na verdade defende um distribuidor de combustível para posto de gasolina. O pai dele era dono da estatal, na época do regime militar, da estatal, era o presidente da estatal, tá, que tinha essa função, e depois encabeçou o processo de privatização, e hoje seus filhos mandam no setor de forma privada. Muito legal ser libertário dessa forma, né? Muito legal defender o Mises, Instituto Mises Brasil, dessa forma. Então, assim, não vem... Assim, desculpa, cara, aqui é macaco velho e eu conheço essa história desde o começo, tá? Inclusive, eu falava isso em 2018, aqui no YouTube. Né? E cutuquei o Hélio Beltrão numa live em relação a isso, lá no canal do libertário Lucas Sampaio. Tá? Vale citar, eu já participei algumas vezes. Então, assim, cheguei lá na frente do Hélio Beltrão e falei exatamente isso aqui que eu tô falando. Tá?
Se você não sabe quem é, vai pesquisar. Que são os caras que definem as regras do jogo no país. É o cara que tem uma think tank. Ele se encaixa em tudo que eu falei aqui. É a Enel do combustível, meu amigo. Tá? Então aqui a gente, assim, a gente precisa ter fundamento do que está falando para entender o que está acontecendo. E o problema do Brasil é sério, é profundo. Ele vem dessa mentalidade cosmopolita, dessa república universal, né? Da machonaria, né? Vou colocar assim, a loja de maçãs, que criou essa mentalidade ultraliberal, e hoje eles literalmente se degladiam para ver quem vai levar mais dinheiro vendendo a nação, vendendo os setores estratégicos do país. E é só isso que Enéas Carneiro deixava bem claro no que ele falava. É só você ler um pouco do que ele escreveu, que é exatamente isso. Ou dos seus discursos, suas entrevistas. É exatamente o que eu estou falando aqui. Tá? Sem tirar nem pôr. Talvez eu acrescentei um pouquinho mais de informação em relação ao que eu já vi ele falar. Mas tenho certeza que ele sabia dessas coisas. Apesar que ele era, né, membro integrante de uma dessas sociedades discretas. Aliás, muitos dali sabem que isso acontece e acabam depois meio que se rebelando um pouco. Começam a expor, a denunciar algumas coisas. Eu já vi isso acontecer muito, porque eu tenho contato com muita gente e eu já vi isso acontecer. Então, assim, é necessário que seja assim. Né? É necessário que seja feito. E eu incentivo que seja feito mais, né? Se você é de uma sociedade discreta, viu que tem coisa errada ali, vai, solta o verbo, meu amigo. Vai e fala tudo mesmo. Procure pessoas como eu ou outras que estão dispostas a te dar a voz para isso. Tá? Porque eu sei o que está acontecendo. Então o pessoal está falando também sobre a questão da privatização da água, né? Não, realmente, se depender dos políticos brasileiros, né? Você vai ter um cara que é um governador que tem uma carreira militar, que, entre aspas, teoricamente, o militar está acima de qualquer suspeita, como se fosse o caso, porque a população acha que é o caso, mas não é, nunca foi. Muito pelo contrário, tá? Especialmente no caso de Forças Armadas, especialmente. O Brasil sempre esteve envolvido nos golpes de Estado, sempre foi quem de fato ferrou tudo, tá? E estava vinculado tanto aos golpes de Estado quanto aos processos de endividamento nacional e de venda da nação para potências estrangeiras. Sempre foi. Tá? Usa o imposto da população, constrói alguma coisa, depois vende aquilo, basicamente, como se fosse seu. Tá? Para um vinculado a eles, internacional, que tem mais dinheiro. Então, é o melhor negócio do mundo. Se você inverter a lógica, você olha para essa corporação internacional ultra potente, poderosa, eles pegam, iniciam, né, treinam algumas pessoas dentro do país que vão ser, graças ao seu incentivo financeiro, colocadas em posições-chave. Aí eles vão fazer o resto do país, da população, trabalhar e pagar impostos para eles construírem certos setores. Depois que o setor estiver dando lucro, aí esses mesmos representantes que foram colocados ali pela mão oculta internacional vão lá e vendem para eles, o setor privatiza, como se fosse deles. Né? Então, a lógica é essa, o ciclo é esse. Em alguns países isso acontece menos, porque são os países onde essas potências estão. Então, naturalmente, a riqueza escorre melhor. Balizam, porque é o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Então, Inglaterra. Então, ali, quem está por perto, ali vai ser mais beneficiado. Mas não tanto assim também. Tá? Vai ser um pouco melhor. Vai ter mais qualidade de vida. Mas você pega Londres hoje, o habitante de Londres não consegue morar lá porque está muito caro o aluguel, né? Bom, pessoal, então
numa futura terceira guerra, imagine o erro dos países que privatizaram sua defesa. Porque daí quem paga mais leva, né? Mas, na verdade, assim, isso já está meio que acontecendo, né? Os Estados Unidos já vem fazendo isso. Setores estratégicos, setores como a aeroespacial, por exemplo, e segmentos da inteligência, aquilo que é bem importante, que tem informação que eles não querem abrir, eles já fizeram isso. Eles já criaram diversas empresas privadas que são feitas por ex-agentes, pessoas que têm conhecimento de como que a coisa, como que a banda toca, como que o jogo funciona, e aí eles pegam e fragmentam aquelas informações, as operações, e dividem entre 10, 20 empresas, cada uma só sabendo de uma pequena parte, justamente para não passar toda a informação. Aí o que acontece? Você tem segmentos muito importantes, principalmente na área de inteligência e da área de defesa, tá? Defesa e na área aeroespacial, tá? Tudo que é relacionado à inteligência e aeroespacial está sendo feito isso. Eles estão privatizando dessa forma. Porque aí, somente pessoas-chave que têm um nível bem acima vão ter acesso ao conjunto dos dados dessas empresas, né? Então, é assim que tem sido feito. A própria NASA, né, o setor aeroespacial americano, tem ocorrido isso, né? Para quem lembra daquela entrevista do Donald Trump, quando foi presidente da primeira vez, isso não é uma exclusividade do Trump ou do Biden, ou do democrata ou do republicano, é um processo sistêmico, né? Isso envolve, transcende ao partido, tá? Ou seja, ambos vão fazer isso. Bom, mas ele deu aquela entrevista junto com o Buzz Aldrin, que foi o segundo astronauta a pisar na Lua, segundo eles dizem, né? Que estava junto com o Neil Armstrong. Quase soltei um Louis Armstrong, junto com o Neil Armstrong, que ele começa a falar sobre a importância de privatizar o espaço. E aí o Buzz Aldrin começa a usar umas caretas estranhas, né? Pesquisem essa entrevista, é engraçada, né? Ele dá risada, ele fala, pô, não acredito que eu tô ouvindo o cara falar isso na maior cara de pau, né? E o Trump, ele fala com a população ali como se a população fosse bem assim, bem burra mesmo, né? Porque ele fala como se estivesse falando com crianças sabe, de no máximo 8 anos de idade. Ele fala assim, e nós vamos privatizar e conquistar o espaço. Isso não é legal. Assim, se fosse em português, nesse tom que ele fala. E o povo fica lá. Não importa é que é o lourão refletindo a aura divina na minha cara. O resto que ele tá falando, eu não tô nem aí. Se ele tá falando, é verdade. Então tá certo. Deus, Trump. É assim. Então, porque assim, a população realmente tem uma dificuldade cognitiva muito grande, e isso é parte do esquema. Deixar a população burra, né? Tanto pela desinformação, quanto pela baixa cultura que é transmitida, quanto por outras coisas que aí já entra um pouco mais na área especulativa, entre aspas, né? Vamos falar assim, como está no YouTube aberto, isso a gente não tem certeza, né? Isso assim é um negócio que é teoria da conspiração. Aí tem a questão do flúor, a questão dos alimentos industrializados, essas coisas aí a gente vai fingir que, enfim, a gente vai fazer de conta que é só teoria da conspiração, né? Então, agora, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou um radical nesse ponto. Eu tomo refrigerante, eu como comida industrializada e eu não sou burro, tá? Pelo menos não me considero. Então, quer dizer, escovo o dente com pasta com flúor todos os dias. Já me deu trabalho, lá no passado, quando eu comecei a descobrir essas coisas, comprava aquelas pasta preta, né, que é sem flúor. O pessoal vende, mas depois falei, cara, tomar banho. Depois que eu vi uns caras, algumas pessoas totalmente alucinadas que faziam isso. A pessoa saía assim, com os braços erguidos para cima, com as mãos para cima no meio-dia para pegar a vitamina D, andando na rua. Parecia que estava assim, mãos ao alto, sabe? Então, são coisas que eu já vi. E eu vejo que pessoas realmente não eram exemplos, assim, do ponto de vista do despertar. Estavam num processo inicial, bem inicial. Então, e hoje eu mesmo, né? Não estou muito magro, para quem viu lá na entrevista de ontem, né? Enfim,
não sou um cara mais saudável do mundo, mas eu tenho um QI que eu, assim, que eu acho necessário eu ter, né? E eu pesquiso, leio, faço esses vídeos, faço aulas, tenho instituto, desenvolvi muita coisa mesmo. Então, assim, não é exatamente uma coisa assim que você não vai conseguir viver se você não tomar o flúor. Isso é muito mais de interesse de quem quer vender para você um filtrinho que faz uma água mágica, ou quem quer vender a própria pasta ali, né? É mais o comércio em si do que vai te fazer despertar. Porque assim, isso até pode causar um resultado na pessoa, mas muito mais resultado faz o seu aparato cognitivo e o teu desenvolvimento cognitivo. E você consegue desenvolver um pouco de exercício, né? Lendo, desenvolvendo lógica, habilidades lógicas, intelectuais, né? Então você vai conseguir fazer da mesma forma, você não precisa ficar lá escovando o dente sem pasta, sem creme dental, para poder passar por isso. Eu escovo todo dia e eu tô aqui. Enfim, acho que o meu trabalho fala por mim nesse sentido. Tomo refrigerante, enfim, até miojo eu como, tá? Aqueles de Cup Noodles ainda. Então, né? Puro sódio. Mas enfim, talvez eu vá viver menos por causa disso, com certeza. Mas, quero dizer assim, não é determinante, tá entendendo? Muito mais determinante são essas coisas. Um bando de gente totalmente alienada por discursos fabricados por essas think tanks que ensinam o brasileiro a lutar por seus algozes, não apenas a defender, mas brigar por eles nas ruas, parar a estrada, etc. Tá? Então, é complicadíssimo. Isso é mais preocupante. E é mais imediato para se resolver se as pessoas despertassem, né?